Você viu como o nosso corpo é uma máquina complexa, né? E a ciência tem mostrado que as emoções crônicas, o estresse prolongado, realmente podem impactar no nosso sistema imunológico. Mas eu vou te explicar de forma bem clara e baseada em evidências. Só que antes eu vou te relembrar a diferença básica entre sentimentos e emoções, porque assim você vai reconhecer no teu dia a dia como está o teu padrão de comportamento, e essa é a chave que você pode mudar. Então, recapitulando rapidinho, um dos vídeos que eu falei detalhadamente sobre esse tema, emover significa mover para fora. Daí deriva a palavra emoção, e ela tem essa natureza de dar uma ação rápida, uma reação rápida, automática e até física para o corpo. Por exemplo, quem tem medo de barata? Sabe aquela barata voadora espantosa que chega do nada? Tem gente que entra em pânico quando vê uma barata ou uma aranha, sai correndo, sobe na mesa, paralisa. E tem gente que tem fobia de avião, de dirigir, de nadar, enfim. Te pergunto, qual o teu medo, hein? Me conta aqui e já deixa o teu like no vídeo. Agora, a emoção causa uma reação física na gente. O coração acelera, às vezes as mãos ficam geladas, outras vezes esquentam, a respiração muda, você fica mais ofegante e outras coisinhas acontecem. Mas tanto faz se a emoção que você sente é bonita, como quando você vê aquela tua persona favorita, como diz a música, ou se a emoção é feia, como nas fobias. E logicamente essas reações duram um certo tempo, alguns segundos ou minutos. E isso é emoção. Agora, sentir significa perceber ou sentir profundamente. E é um sentimento demorado que é interpretado pela mente e também é moldado pela memória. Então, enquanto a emoção dura pouquinho, o sentimento é longo. Agora, se você engancha numa emoção e arrasta para a tua vida todos os dias, sentindo esse medo, essa euforia, é quando acontecem os problemas, porque o teu corpo não está preparado para sustentar as reações químicas que ativam no teu sistema. Então, o que a ciência nos diz é que a conexão mente-corpo é real, isso é fato. E o nosso corpo funciona em rede, o sistema nervoso, o endócrino, o sistema imunológico. Lembra do outro vídeo? Então, tudo isso se comunica o tempo todo. Só para você saber, esse campo de estudo se chama psiconeuroimunologia. O que será, né? Quando você sente estresse intenso, medo constante, a tristeza profunda, aqueles traumas que ficaram sem resolver, a raivinha nossa de cada dia, e tanto faz se você deixa sair ou se você reprime essa explosão. Sabe do que eu tô falando, né? Pois é, minha querida, o corpo não sabe diferenciar uma emoção de uma ameaça real. Ele simplesmente ativa o modo de sobrevivência. Olha, eu quero te dar uma dica aqui. Tem uma série de vídeos sobre emoções e sentimentos aqui no canal. Então já deixa o like, siga meu Divã com Chá para você voltar no perfil depois desse vídeo e revisar as publicações, porque eu capricho para você, hein? Então não perca mais nada. E já manda para tua best, porque duas cabeças pensam melhor e vocês vão ter conversa forever só com os temas que eu compartilho grátis aqui com vocês. Muito bem, então já que o corpo não sabe diferenciar se você está passando por uma ameaça real, o que acontece nele durante o estresse emocional crônico? Legal, olha só, quando o estresse é contínuo, ou seja, ele é repetitivo, diário, frequente, incessante, o que mais? Vai estimular a ativação constante do eixo HPA, que é o hipotálamo, a hipófise ou pituitária, que são sinônimos, e a adrenal. Esse é o eixo HPA. E isso aumenta a produção de quê? De cortisol e de adrenalina, que são dois hormônios, mas também de noradrenalina, que é ao mesmo tempo um hormônio e um neurotransmissor. Por isso, menina, mulheres são multitarefas, né?
Brincadeira. Enfim, no curto prazo não tem problema nenhum. É um mecanismo protetor e o teu corpo dá conta dessa produção. Mas no longo prazo, essa ativação frenética desregula o teu sistema imune. E o que vem na sequência é a inflamação crônica. Alguém aí falou em fibromialgia? Pois é. Então, o excesso prolongado, por exemplo, de cortisol, pode alterar a regulação das células de defesa, lembra? E aumentar as citocinas inflamatórias. E, por fim, criar um estado de inflamação persistente. E a inflamação crônica é um dos principais gatilhos para doenças autoimunes. Bom, se você acha que as proteínas só servem para fazer crescer os teus músculos, fique sabendo que essas citocinas inflamatórias são proteínas mensageiras e elas são produzidas principalmente pelas células do sistema imunológico. E lembra quem chega primeiro numa infecção? Que são os neutrófilos, que é um dos vários tipos de leucócitos. Mas quem avisa para ele que tem uma invasão? Essas citocinas, as proteínas mensageiras. Maravilhoso, não é? Imagina a genialidade do nosso Criador. Então, as citocinas inflamatórias, olha o nome, elas funcionam como sinais químicos que avisam outras células que está acontecendo uma infecção, uma invasão, uma lesão no teu corpo, ou seja, uma agressão. E com isso pode te levar a desenvolver doenças autoimunes. Veja só, as doenças autoimunes acontecem justamente quando o sistema imunológico, teu Navy Seals, começa a atacar o teu próprio corpo. Então, o lúpus eritematoso sistêmico, o vitiligo, a artrite reumatoide, a esclerose múltipla, a tireoide de Hashimoto são alguns exemplos de afecções que são ativadas quando o teu sistema imunológico surta. Resumindo, o estresse emocional crônico pode alterar o equilíbrio entre as células inflamatórias e as células regulatórias. E tem mais, o estresse crônico vai reduzir a função daquelas células T regulatórias, outro dos tipos de leucócitos que evitam o ataque. Lembra do timo? O estresse também vai modificar a expressão gênica, ou seja, o contextão que você vive causa alterações no teu DNA. E essa é a epigenética. E adivinha o que mais o estresse crônico faz? Ele também altera a tua microbiota intestinal. E não que eu quero te assustar, tá? Mas 70% da tua imunidade está ligada ao intestino. Mas um ponto importantíssimo que eu preciso até dizer é que as emoções sozinhas não criam uma doença autoimune, tá bom? Elas podem ser um fator de risco ou um gatilho em pessoas predispostas geneticamente. E segura essa informação porque vamos trabalhar depois com ela também. Agora, mas e se você já sabia disso tudo? E tá vendo esse coraçãozinho aqui? Aperta para ele ficar vermelhinho e siga Mel Divã com chá. Compartilhe com alguém que gosta desse tipo de conversa também. E bora pro próximo chá, porque eu vou te contar muito mais sobre isso das emoções e como elas se relacionam com as doenças autoimunes. Vamos?